Olá, meu caro trader. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a volatilidade do mercado e como que a gente pode entender melhor as operações do robô e como que ele pode se encaixar melhor nos tipos de mercados, os tipos de operações, os tipos de direcional, um pouco mais volátil. Então, eu vou mostrar para vocês. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro no dia 1º de agosto, para a gente pegar um pouco aí como que foi esse mês de agosto. Temos aqui então o dia 1º, né, a maior parte do dia, né, pegando aqui do início do dia até o meio-dia aproximadamente. A parte da manhã que a gente costuma usar muito, a parte da tarde acabou sendo um pouco mais ali horizontal, né, não deu muitas chances. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos reparar o tipo de volatilidade. Na maior parte do tempo, a gente pode ver aqui que os candles são muito pequenos, né? Se a gente for medir aqui os candles ali, ó, 90 pontos, olha lá, 100 pontos, os candles realmente estão pequenos, ó, 120. Então, se formos considerar que vamos estabelecer para operar com robô uma média móvel e vai ter que ter um distanciamento em relação a essa média, esses candles estão muito pequenos. Eles não dão tantas oportunidades de entrada e acaba que a gente precisa de um setup, né, de umas configurações um pouco mais agressivas para que a gente consiga operar nesse mercado. Senão vai ser um dia que vai dar poucos resultados, que não vai entregar os melhores resultados que a gente espera. E essa análise aqui está sendo feita no índice. A gente está vendo aqui o índice da série contínua, mas essa é uma análise que serve para o dólar também da mesma forma, né? Do mini dólar, que é muito parecido com o índice, embora não seja igual, mas tem algumas pequenas diferenças, mas para essa análise acaba sendo muito parecido. Então vamos entender que a gente tem aqui nessa situação, né, nesse dia 1º de agosto de 2022, a gente tem aqui candles muito pequenos. Reparem que se a gente for medir, com poucas exceções, né, aqui vai ter um candle, vamos dizer, 140 pontos, mesmo assim é um candle pequeno. E esses candles, sendo assim, eles dão poucas oportunidades. Mas repare que mesmo assim, o mercado está dando uma boa volatilidade, ele está fazendo subidas e descidas do jeito como a gente gosta. Então, se o setup está mais agressivo, ele, em algum ponto aqui nessa descida ele consegue entrar numa operação, ainda que ele fique preso, ele tenha dificuldade de sair, ele tem que fazer reentradas, ele tem depois o mercado aqui uma outra subida. Ele tem uma subida e ele conseguiria sair em qualquer ponto que ele tivesse entrado do lado de cá, ele conseguiria sair do lado de cá. E a mesma coisa em relação aqui a essa outra volatilidade, né? Essa outra descida, essa subida. Repare sempre candles muito pequenos, o dia foi realmente muito fraco, né? Com pouca força de mercado, candles pequenos. Então não era um dia muito propício para robôs moderados, né? Conservadores. Vamos dar uma olhada aqui então também. Vamos passar aqui vários dias, né? Aqui temos, por exemplo, o dia 3. Repara que o dia 3 de agosto, também no início do dia, olha como que foi o dia 3. Esse dia 3 é um dia também ruim para nossas operações. Reparem que é um mercado que ele está ali horizontal, né? Ele está bem sem uma volatilidade muito forte, muito grande. Também dá poucas oportunidades. Candles pequenos. É um dia ruim pra gente. É um dia que, embora não ofereça muito risco, ele é um dia que também não deve dar tantas operações, tantas possibilidades. Se tem um setup agressivo, se tem um setup que está esperando por um dia desse tipo, aí vai ser legal, porque ele tem alguma volatilidade. Aí ele vai conseguir entrar e sair e vai dar tudo certo. Só que com candles tão pequenos, repara que aqui a gente está no índice, no time frame de 1 minuto, repara que ele não tem tantas possibilidades, né? Pelo menos ali na parte da manhã, estamos aqui, ó. Ele vai seguindo aqui, ó, 1 hora da tarde, ele ainda está lento lá, e no fim da tarde só vai piorando.
Então é um dia realmente fraco, é um dia que não tinha muitas possibilidades. Vamos dar uma olhada aqui mais para frente. E se a gente olhando aqui só o mês de agosto, né? Pegar alguns dias para a gente poder ter uma noção. Aqui o dia 5. Repara no dia 5 já tem características diferentes. No dia 5 tivemos como grande diferencial esse candle aqui, grande, né, muito forte. Vamos dar uma olhada aqui o tamanho. Olha lá, um candle sozinho de 560 e poucos pontos, quase 570, 580 pontos, um candle muito grande. Isso acontece por uma notícia, ou uma notícia prevista, o que não costuma ser, né? Não é o comum mesmo sendo previsto, ou uma notícia inesperada. Pode acontecer uma guerra num lugar novo, ou um evento realmente que não é esperado no Brasil ou em alguma parte do mundo e que afeta os mercados de alguma forma. Então, nesse dia, teve uma notícia realmente no mercado financeiro importante que impactou no Brasil, que impactou a bolsa no Brasil, as ações e outros ativos. Então, repara como o dia vinha tranquilo, com candles pequenos, como nos dias anteriores, de repente teve esse candle. Quando tem um candle assim, muitos robôs entram. E muitos robôs entram em operação, ainda que eles sejam um pouco mais conservadores. Eles vão entrar em operação porque o distanciamento aqui não vai permitir que eles fiquem de fora. De repente, com um filtro ATR ou um filtro de agressão, talvez eles evitem a entrada numa situação desse tipo. Mas geralmente o robô ele vai entrar aqui. Então, se ele entra aqui, o que não pode acontecer ele não está preparado para isso. Então tem um candle ali de 560 pontos, 580 pontos, ou dois candles somados que cheguem nisso, ele tem que estar preparado para poder fazer um conjunto, né, de reentradas. Então repare que o mercado continua descendo, ele vem aqui, começa a ficar paralelo, desce mais um pouco, e aí o grande refúgio, né, ele acaba retornando. Então repara que no início do dia ele sobe um pouco, aí ele desce direto 830 pontos, depois ele vem mais para baixo, 1.300 pontos, uma descida muito forte realmente, por um período muito curto de tempo, estava 10,5, já tinha descido tanto. Só que se você suportou bem aqui essa descida, depois teve uma subida forte que retomou, porque se desce 1.300 pontos e depois sobe até mais de 1.300, bastava que a gente suportasse bem essa descida. E aí, se entrou lá no topo, são 1.300 pontos. Se você entrou mais aqui no meio, já é menos. Então, a grande questão é saber se o setup está preparado para poder segurar essa pontuação, se ele está bem testado, se o espaçamento entre as reentradas está adequado. E aí você consegue fazer isso com backtest, consegue observando em conta demo, fazendo os testes com imagens no backtest. Então você consegue visualizar como que foi um dia desse tipo difícil. Então, ainda que o conta demo não seja igual à conta real, você consegue observar como que é o comportamento do setup no momento desses difícil. E se na conta real ele poderia ter um comportamento parecido. Então repara que realmente desce. Na conta real ele poderia não fazer muitas entradas e saídas aqui, mas ele com certeza poderia arrastar até aqui para baixo, mas depois sairia, voltaria. Veja que o mercado voltou a ficar lento de novo, os candles nem tão grandes. Vamos ver aqui esse candle aqui. Esse candle aqui, 200 pontos, já é um candle tamanho razoável, mas também não dá tanta chance. Então repara aqui, faz um pullback, aí sobe. Então tem oportunidades, né? Ali até meio-dia ele vai indo bem. Olha lá, durante a tarde ele começa a ficar fraco de novo. Então repara que esse dia 5, foi um 5 de agosto, né, de 2022, acaba sendo um dia que deu oportunidade de saída, embora tivesse tido uma força aqui no início do dia um pouco diferente, anormal, que não acontece sempre, não acontece toda semana, acontece eventualmente quando tem uma notícia muito fora do esperado, ou um resultado, um índice fora do esperado, então acaba impactando dessa forma.
Vamos dar uma olhada mais para frente. Então a gente tem aqui, vamos pular um pouco os dias para a gente ver um pouco de características diferentes. Aqui tem dia 8, por exemplo. Olha o dia 8 como ele faz uma volatilidade, né? Ele faz uma subida forte lá, 1000 pontos, mas depois ele desce 400 pontos, 440 pontos, ele dá mais de 40%. Ou seja, ainda que tenha entrado mal, ainda que tenha entrado, né, nessa área aqui, que fez um candle um pouco maior, por exemplo, entrou aqui num candle maior, ó, teve esse candle aqui de 150 pontos, um robô um pouco mais moderado ou agressivo poderia ter entrado. Ou seja, ele teria aqui uma subida de 400 pontos, né, muito dentro do esperado. A gente está contando aí até 2.000 pontos, até 1.000, 1.500, ou seja, a gente está com setups, né, que são preparados para uma volatilidade desse tipo. Subiu ali 500 pontos, beleza, depois desceu, né, desceu ali, ó, 400 pontos, fechou a operação, sem risco. Entrou aqui em algum ponto, subiu, desceu, subiu. Então, repare como o mercado também do dia 8, ele ficou bem tranquilo em relação a isso. Alguns candles grandes, né? Repare que num candle grande desse ele poderia abrir a operação, mas depois, né, fez uma reentrada aqui em cima, nem precisava fazer duas, de repente fez uma só, mas depois ele desce. Então ele sai, poderia ter saído aqui no meio, em algum ponto dessa descida ele teria saído. Aqui, de repente fez um aumento de posição ali por tempo, mas depois teve outra chance de descida, né? Então repara como a volatilidade assim, né, ela pra gente ela é perfeita. Vamos dar uma olhada aqui, uma outra situação um pouco diferente. Ó, dia 10, olha só o que acontece dia 10, aquele candle enorme também, ó, só que ao contrário, agora um candle de compra. Então repara que faz um candle forte. Esse candle forte, ele atrapalha pra gente, como da outra vez, né? Só que agora numa situação mais difícil, porque ele sobe e depois o mercado fica retangular, ele fica paralelo aqui e não dá muita chance. Então, se entrou mal, se entrou muito aqui embaixo, ele não vai fazer preço médio suficiente para poder sair aqui. A não ser que tenham reentradas por tempo, né, alguma outra circunstância um pouco fora do básico, né, que nossos setups estão preparados para essa circunstância, mas no caso de você estar construindo seu próprio setup, uma que seja, tem que observar essas condições mais difíceis. Então repara aqui que no dia 10 o mercado fica todo paralelo, né, ele faz essa subida e fica todo paralelo e não dá muita chance. Então um dia complicado. Mesmo assim, se a gente for olhar um pouco mais perto, vamos afastar um pouco assim, ó, repare que aqui ele faz essa subida, né, 1.600 pontos. Nunca ou muito raramente um robô vai entrar embaixo, né, aqui desse candle. Ele vai entrar quando o candle realmente esticar um pouco, né, quando vai, ó, 300 pontos. Talvez ele pudesse entrar aqui. Vai subir, né, a partir daqui 1.200 pontos, forte, né, vai chegar perto lá do stop e vai ficar ali. Você vai ficar preocupado. Só que depois, repara como o mercado ele desce, ó, 1.100 pontos, quase 1.200. Então ele dá uma chance de saída desde que o setup esteja bem equilibrado. E aí a preocupação de as reentradas estarem bem posicionadas, de repente o take profit também está bem curto no final, você pode colocar um take profit no caso do índice ali de 50 pontos, 60, 70 pontos, mas depois de alcançar a segunda, terceira, quarta reentrada, esse take ele pode ser pequeno, você pode colocar ali meio ponto, meio ponto seria do dólar, né? 5 pontos, 10 pontos, ali bem curtinho, que aí você consegue sair. Então numa situação dessa, num dia desses difícil, onde o mercado tem ficado assim muito estabilizado, né, ele fica muito preso ali, não tem uma volatilidade muito forte, um tipo de saída dessa acaba sendo bem interessante para a gente. Vamos dar uma olhada aqui, um outro mercado. Repara que os dias seguintes, ó, ficou tudo dias com candles muito pequenos, muito baixos, e aí deu poucas oportunidades mesmo, ó lá. Ó, vamos dar uma olhada no dia 15, olha só o dia 15.
No dia 15 ele começa e vai andando lá. No dia 15 sem nada. Repara que ele vai andando ele paralelo, olha lá, e não dá oportunidade, os candle pequenininho, olha lá, até branco, né, o candle de indecisão, ele vai andando ali até o final do dia desse jeito. Então assim, é o tipo de dia que precisamos operar com setups mais agressivos, ele precisa se ajustar, a gente não tem como saber o que vai acontecer durante o dia, então às vezes é melhor até não operar, né? Então se o setup ele é mais moderado, um pouco mais conservador, você vai começar o dia, você não sabe o que vai acontecer no dia, chega no final do dia, ele não operou, não teve nenhum resultado muito positivo, é o dia de achar ótimo, porque não perdeu. Então tem dias assim que vai operar pouco ou não vai operar nada e está tudo certo, faz parte. Então repara como aqui não deu muita chance mesmo. Olha o tamanho do candle, muito pequenininho, não teve muita chance. Então é um dia ruim, um dia difícil do ponto de vista do lucro, mas também que pode reservar também a chance de não perder dinheiro, que também é importante, né? Vamos dar uma olhada aqui só mais um dia para a gente poder ver uma outra situação. Ó. Dia 17 de agosto também, 2022, o mercado, olha lá como que o mercado tá. Mesma coisa. Ó. Então ele não dá muita chance. Em dias desse tipo, o que você tem que fazer? Não perder. Em dias desse tipo, você não perde. Essa é a ideia. Pode até não ganhar, mas também não perde. E aí tem que ficar muito tranquilo, porque pregão tem todo dia e a gente sempre vai poder voltar no outro dia e tentar conseguir um bom resultado. Tá certo? Então, é observar, ter paciência. Existem tipos de mercado diferentes. Não temos como saber o que vai acontecer quando começa o mercado. Podem notícias diferentes aparecerem, pode muitas coisas acontecerem, não temos como prever, mas o importante é que não percamos. Então, para não perder, a gente precisa ter ali setups variados, né, um pouco mais agressivos, um pouco mais moderados ou conservadores, mas se não tiver resultado, num dia como esse, por exemplo, e aí por isso a gente faz alguns vídeos, né, diariamente mostrando como que está sendo o mercado naquele dia, você vai percebendo como que é realmente necessária a paciência. Então você vai observar, nesse dia foi um dia bom para não perder e nos dias bons a gente aproveita para fazer o lucro. Tá certo? Então esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima.